Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula, mais uma aula de inglês, que nós vamos aprender muitas coisas legais. E hoje nós vamos fazer uma aula que vai ser de música, então nós vamos falar de uma música dos Beatles. Quem gosta de Beatles vai gostar dessa aula, mas quem não gosta também vai gostar dessa aula, porque essa aula vai falar sobre bastante coisas que a gente pode usar no dia a dia mesmo. São verbos bem utilizados no dia a dia, expressões bem utilizadas no dia a dia. E também veremos aí, se tivermos tempo, um textinho que é bem básico. Então, para você que está aí bem no basicão mesmo, vai poder pegar algumas coisas bem legais aí, também com vocabulário bem do dia a dia mesmo, para você já conseguir utilizar. Alright, então hoje nós vamos ver uma música muito legal que chama-se A Day in the Life, The Beatles. Então, olha só, A Day in the Life, só começando pelo título aqui, A Day in the Life, eu vou tentar tirar isso aqui, porque isso aqui tá me incomodando, mas é só uma bobagemzinha minha mesmo. Tá, tudo bem, então fica aí, se quiser. A Day in the Life, eu posso dizer assim, um dia na vida de alguma pessoa. A Day in the Life of, né, tal pessoa. Mas aqui é um dia na vida. A Day in the Life. Na vida de alguém. Deve ser a dele, né? No John Lennon, se vocês não sabem quem era o vocalista. Vamos lá. I read the news. Não é I read, é read, desculpe. I read the news today. Então, o que ele quer dizer aqui? Porque eu li read, porque esse verbo aqui é o verbo ler. I read a book, né? I read a book. Então, I read the news today. Algumas pessoas aí já podem pensar, mas peraí, professor, tá falando today é hoje, por que falou no passado? Mas eu falo, né? Eu li hoje. Ou seja, hoje aconteceu, hoje não é agora. É hoje, é o dia de hoje, mas aconteceu no passado, né? De manhã, provavelmente. Então, I read the news today. O que é the news? The news é as notícias. Então, leu, só pode ser no jornal, né? I read the news today. Oh boy. Então, oh boy é uma expressão bem comum nos Estados Unidos e também na Inglaterra, obviamente, porque essa banda é inglesa. Então, as pessoas, às vezes, quando tem uma notícia, as pessoas falam assim, oh boy. Ou tipo assim, lá vem, oh boy. Então, alguma coisa que aconteceu, então, nossa, seria algo como assim, né? Então, as pessoas falam, então ele diz aqui, I read the news today, então eu li o noticiário hoje, ou as notícias hoje, oh boy. Então, tipo, ele já, né, oh boy, tipo, nossa, nem te conto. Enfim, continuando. About a lucky man. Então, about, sobre, a lucky man, seria um homem sortudo. About a lucky man. Agora presta atenção nesta pronúncia aqui. About a lucky man. About a lucky man who made the grade. Make the grade, em inglês, é uma expressão em inglês para dizer que atingiu sucesso. Essa expressão é uma expressão mais inglesa do que americana. Eu nunca escutei em inglês americano. Então, succeed seria uma expressão, a palavra ter sucesso, succeed. Success, sucesso, succeed. Suceder seria assim, mas de ter sucesso. Então, made the grade. Por que made? Porque I make alguma coisa, eu faço alguma coisa, né? E made the grade é porque made é o passado de make. Então, I make today, I made yesterday. Nós teremos frases para treinar isso aqui daqui a pouquinho no próximo slide. Fique aí. And though the news were rather sad. Então, voltando aqui, né? Ele falou about a lucky man, sobre um homem, eu li as notícias hoje. Oh boy, sobre um homem sortudo. Quem made the grade teve sucesso. Então, and though the news was rather sad. Então, mesmo que as notícias fossem um tanto tristes, rather sad é um tanto triste. Essa palavra rather tem vários significados em inglês, mas neste caso aqui, que está falando era rather sad, quer dizer era um tanto triste, né? Ou era um tanto triste. Então, and though the news were rather sad, essa palavra though é uma palavra bem utilizada em inglês e ela também tem vários significados aqui. Aqui seria and though, seria mesmo que as notícias ou a notícia era triste, né? Rather sad. Though também pode ter o significado de mas ou no entanto. Well,
I just had to laugh. Então ele diz aqui, ó, I just had to laugh. Laugh é rir, ok? Tem uma diferença entre rir e sorrir. Laugh é rir e smile é sorrir, tá? E quando você quer dizer rir de alguém, não se fala laugh of, e sim laugh at a person. Então eu posso dizer para você, eu passo na rua, você olha, ele é o professor do YouTube, começa a rir da minha cara, eu falo para você, why are you laughing at me? Por que você tá rindo de mim? Why are you laughing at me? Ou don't laugh at me. Ou seja, não ria de mim. I saw the photograph. Então, eu vi a foto. Eu tive que rir. Bem, eu apenas tive que rir, eu vi a foto. Então, próxima. Examples. Agora nós vamos ver aqui algumas frases para vocês escutarem e repetirem comigo. Então lembra, escreve da mesma forma, tá? O I read e o I read. Porque esse verbo é um verbo irregular e ele só é pronunciado de forma diferente no passado. Muito bem. Então, por exemplo, I read the newspaper every day. Eu leio o jornal todos os dias. I read the newspaper every day. Muito bem. Agora, she read the newspaper yesterday. Veja que é o mesmo a escrita, mas aí você pode se perguntar, mas peraí, como é que eu vou saber quando é que é passado, quando é que é presente? Muito fácil saber quando é que é passado. Primeiro, quando a pessoa estiver falando com você, ela vai falar she read e não she reads, né? She reads, ela lê, tem que ter um S ali, porque for she, he, reads. Mas no passado você vai ouvir pela pronúncia e quando for escrita, pô, já tá falando aqui, né? Yesterday. Então, facinho, ó. She read the newspaper yesterday. Ontem. He's very lucky to have you in his life. Então aqui nós estamos utilizando só a expressão, a palavra lucky, né? Sortudo. He's very lucky. Por que he is? Porque he is. Então, contraindo é he's very lucky to have you in his life. Então vocês sempre repitam aí o que eu estou falando aqui, certo? Então vamos repetir todas essas aqui. I read the newspaper every day. Next, she read the newspaper yesterday. Então, repeat. He's very lucky to have you in his life. In his life, na vida dele. Again, repeat. He's very lucky to have you in his life. It's a subject I'd rather not discuss. Agora aqui é outra expressão, que é a expressão I'd rather. Porque é uma expressão mais comum do que dizer I prefer. Em vez de você dizer I prefer alguma coisa, você pode dizer I'd rather not discuss, aqui não discutir, mas você pode dizer, por exemplo, I'd rather go to the beach. Então a pessoa te dá duas opções, vamos para a praia ou vamos para o deserto. E aí você vai dizer o quê? Você vai dizer que prefere ir para a praia. Então, I'd rather go to the beach, que quer dizer I would rather, que é aquele verbo, né, modal I would. Então, contraindo fica I'd rather go to the beach. Very good. She saw you on the plane. Did you see her? Então, ela viu você no avião. Você viu ela? Então, olha só. No passado, saw. I see today. I saw yesterday. Agora, did you see her? Você viu ela? Por que aqui tá see no presente, entre aspas, né? Porque na pergunta, no passado, nós já utilizamos o did aqui, que dá a intenção de passado. Então, o resto da frase volta ao normal. Então, por exemplo, tirando o did, tirando o ponto de interrogação, você pode dizer you see her, né? Você vê ela. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, eu só boto did you see her? Pergunta no passado, né? Se eu quiser fazer uma pergunta no presente, do you see her? Você vê ela? Do you see her? Did you see her? Did you see her? Então, isso aqui já indica o passado. Very good. Por isso que não botamos aqui só. É somente na frase positiva. Se fosse uma frase negativa, no passado já ficaria aqui de novo, ó, porque ia ficar assim, ó. She didn't see you. Ok? Muito bem. Ok, então, mais uma parte da música. He blew his mind
out in a car. Isso aqui tá falando que o cara estourou a cabeça dele num carro. He blew his mind out. Então, blow, isso aqui é o passado de blow, do verbo blow. Então, blow alguma coisa é explodir alguma coisa. E blew é explodiu. Então, aqui quer dizer que nós estamos vendo no contexto que ele teve um acidente de carro. Então, quebrou a cabeça num acidente de carro. Blew his mind out in a car. Aqui vem uma coisa bem comum que a gente usa no dia a dia. He didn't notice. Ele não notou. He didn't notice. De novo, isso aqui já dá a intenção de passado. He didn't notice. Então, por isso que você não precisa falar o notice no passado. Notice já está dizendo aqui, ó. Ele, no passado, notar, né? É mais ou menos essa lógica aí. Então, he didn't notice that the red lights é bem fácil, porque é luzes vermelhas, então seria o semáforo vermelho. The red lights had changed. Tinham mudado. Então, olha só. Had, tinham. Ou tinha, né? Mas aqui é tinham, que é red lights. Que é o passado de have, ou has. Changed, mudado. Então, he didn't notice, ele não notou, that the red lights had changed. A crowd of people stood and stared. Então, um bando de pessoas, crowd, poderia até tirar o de pessoas aqui e falar a crowd stood and stared, porque a crowd já é um monte de gente, né? Crowd. Mas aqui é crowd of people, um monte de pessoas. Stood. O que é stood? É o verbo stand no passado. Então, stood and stared. Stared é quando você look at something, quando você olha para alguma coisa, é uma coisa. Quando você stare at something, é outra coisa. Então, stare seria olhar no sentido de secar uma pessoa, ficar encarando uma pessoa, sabe? Staring seria isso. Acho que tem uma outra palavra em português que descreveria isso melhor, mas eu não estou achando aqui agora. Tenho certeza que alguém vai comentar. Professor, tal palavra. Muito bem, me ajude aí. Mas stare é quando você fica, não é filmando, mas é olhando a pessoa, sabe? Não é só look. Se eu falar, olha para aquela pessoa, look at that person. Agora, why are you staring at me? A pessoa tá olhando para você de uma forma, tipo assim, que não para, meio obcecada. Isso que é stare. Então, as pessoas ficaram lá paradas, né? Stand em algum lugar é ficar de pé, parado, stand, ou só fica aí, stand there. Se eu quiser dizer para você, fica aí, stand there. Mas não é sentado, é parado de pé, stand em algum lugar. Então, stood, eles ficaram, né, parados de pé em algum lugar. Stood and stared. E ficaram olhando, né, para aquele negócio ali, porque era um acidente, alguma coisa assim. Então, they'd seen his face before. O que é they'd? They'd é they had, que é aquele mesmo had que a gente viu aqui, ele tá aqui também, só que agora ele tá contraído. Então, they had seen his face before. Eles tinham visto a cara dele antes. Por isso que talvez eles estavam olhando, nossa, olha aquele cara ali, se acidentou, enfim. Nobody was really sure. Ninguém estava muito certo. Really sure. When you are really sure about something, quando você está muito certo de alguma coisa, só que aí não é sure of alguma coisa, é sure about alguma coisa. Então, ninguém estava muito certo. Se era ou não era, né? If he was from the house of lords. Se ele era da casa dos lords. O que é a casa dos lords nos Estados Unidos? É o parlamento lá. Tem umas outras divisões. Não é nos Estados Unidos, desculpe, na Inglaterra. Meu Deus, não fala isso. Na Inglaterra é o parlamento. Tem umas divisões lá, tá? Mas enfim, House of Lords é onde fica lá aqueles caras com aquelas peruquinhas e tal, bonitinho lá, fazendo lei lá pra Inglaterra, ok? Então é House of Lords. Então, ninguém tinha certeza. If é se ele era da casa dos lords. Então, if he was from the house of lords. Good. Então, agora vamos ter alguns exemplos para vocês repetirem comigo.
Agora eu vou ensinar uma expressão para vocês que é blow your mind. Naquela parte da música, literalmente estava falando de blow your mind no sentido de o cara se quebrou mesmo num acidente. Aqui, blow your mind é uma expressão muito conhecida em inglês, que quer dizer te impressionar. Alguma coisa vai impressionar alguém, é blow alguém's mind, tá? Então, porque seria explodir a cabeça de uma pessoa, mas explodir assim de tipo, nossa, isso vai te impressionar. Então, olha só, esse exemplo. This show will blow your mind. Esse show vai te impressionar, blow your mind, ou seja, explodir a sua cabeça, literalmente, mas blow your mind seria te impressionar muito. Então, this show will blow your mind. Repeat. This show will blow your mind. Você tem que repetir aí em voz alta. Se alguém estiver na sala com você, não importa, repete, deixa eles falar mal de ti. Tem que repetir em voz alta o que eu estou falando aqui, principalmente nessas frases de exemplo. The dancer's talent blew my mind. Então, olha só. O talento dos dançarinos, ou da dançarina, ou do dançarino, blew my mind. Então, blow, explodir, né? Hoje, e blew no passado. Então, isso é um verbo irregular, porque ele se transforma numa outra palavra no passado. Então, blew my mind. Então, vamos lá. Todo mundo aí junto comigo repete. The dancer's talent blew my mind. De novo. The dancer's talent blew my mind. Very good, né? Cheguei a escutar vocês falando isso, tá muito bom mesmo. Muito obrigado por repetirem aqui comigo. Did you notice my new haircut? Isso aqui é uma pergunta que as mulheres fazem às vezes para o namorado, marido, enfim. Então, did you notice? Quer dizer, você notou o meu novo corte de cabelo? Did you notice my new haircut? Don't stand there. Don't stand there. Não fica aí parado. Stand like, tipo, parado, olhando, de pé. Então, don't stand there. Repeat. Don't stand there. Agora, he stood there looking at me. Então, ele ficou parado lá, olhando para mim. He stood there looking at me. Então, repete aí. He stood there looking at me. He stood there looking at me. Agora vamos usar a expressão really sure. Então, olha esse exemplo. Do you want this car or not? Você quer esse carro ou não? Do you want this car or not? Repete aí. Do you want this car or not? E aí, ele responde, I'm not really sure. Eu não tenho muita certeza. I'm not really sure. Repeat. I'm not really sure. Very good. Então, vamos ver aqui como é que está a situação, de novo, da nossa página. Tem que ficar sempre conferindo para não ter problema. Ok, moving on. Próximo slide. I saw a film. Então, em inglês britânico, as pessoas falam bastante film. E lá nos Estados Unidos, eles usam movie. Você pode dizer I saw a film, I saw a movie, or I watched a movie today. Oh boy. Então, tipo quando ele falou I read the news today. Oh boy. Agora ele falou, I saw a film. De novo, I see today, I saw yesterday. Então, I saw a film, I saw a movie today. Eu vi hoje, mas é claro que eu não estou vendo agora, né? Então, eu estou dizendo que eu vi hoje de manhã, hoje de tarde, enfim. Oh boy. Daí ele fala de novo. Oh, meu Deus. The English Army. Então, o exército inglês, the English Army had just won the war. Tinha recém ganho a guerra. Então, a crowd of people turned away. Aqui é uma expressão boa, que eu já vou explicar. A crowd of people, um monte de pessoas, turned away. Quando você turned away, quer dizer que você vira, não é de costas, mas você vira para não ver. Turn away. Né? Então, por que turned com ED? Porque virou de costas, ou seja, não quis ver aquilo ali, né? A crowd of people turned away, ou seja, se virou para lá, para o outro lado, para o lado oposto. Então, turn é virar, né? Turn. E turned é viraram ou virou. Então, isso é o passado do verbo, tem que botar o ED ali, porque é um verbo regular. Então, turned away. Então, a crowd of people turned away.
but I just had to look. But I just had to look quer dizer, mas eu just had to look. Apenas tinha que olhar. Então, mas eu apenas tinha que olhar. Ou seja, a crowd of people turned away, um monte de pessoas se virou e ele tinha que olhar. Muito bem. Having read the book. Então, tendo lido o livro, having read the book, I'd love to turn you on. Então, eu adoraria te excitar, empolgar, né? Isso aqui até pode ter um significado, assim, de empolgar e tal, mas também tem um significado em termos sexuais, né? Então, é uma palavra que, por exemplo, isso é muito comum. Você vai ouvir isso em filmes, em séries, em reality shows, as pessoas falando de turn on. Então, o que turn on uma pessoa é o que excita aquela pessoa, mas não necessariamente a pessoa tem que estar ali numa cama, enfim. O que excita, por exemplo, uma mulher pode dizer, olha, homem de barba turns me on. Ou o cara pode dizer, mulher com tal tipo de sapato turns me on. Mas é uma coisa que ele está dizendo que deixa ele excitado, mas não chega, sei lá, excitado é uma palavra meio bagaceira, não sei. Turn on é uma coisa que, assim, chama a atenção dele sexualmente, é isso que quer dizer. Acho que eu demorei muito tempo para explicar isso, mas enfim. Vocês já sabem o que significa. Então, examples. Let's watch a movie today. Esses aqui são os que vocês têm que repetir, tá? Então, repeat after me. Let's watch a movie today. Vamos assistir um filme hoje. Let's watch a movie today. She wants to win the competition. Ela quer ganhar a competição. She wants to win the competition. Very good. Vocês estão repetindo aí em voz alta, né, pessoal? Não adianta ficar só escutando eu falar aqui, ficar dizendo que depois vai repetir. Depois vou assistir a aula de novo, não sei o que. Não vai adiantar. Tem que ser agora. Don't turn away when I talk to you. Ou seja, não se turn away. De novo, só que agora que eu estou usando no presente. Não se vire de costas, né? Ou vire para lá quando eu estou falando com você. Don't turn away when I talk to you. Quando eu falo com você. Então, repeat. Don't turn away when I talk to you. Isso vai ser legal. Vocês que têm filhos aí, quando seu filho for querer dizer alguma coisa... for querer fugir da conversa, você olha pra ele e fala Don't turn away when I talk to you. Aí ele vai falar, o quê? Isso é uma boa ideia, hein? Acabei de ter uma ideia. Se funcionar, depois vocês me falam. Quebra o padrão. Ele vai falar, o que você falou? Aí você fala Don't turn away when I talk to you, kid. Ele vai achar que tá dentro de um filme, né? Um pai americano. Ou uma mãe, sei lá. A crowd of people turned away. Agora aqui sim, um monte de pessoas se viraram. A crowd of people turned away. Very good. Então, woke up, fell out of bed. Então, acordou e caiu da cama. Woke up, fell out of bed. Drag the comb across my bed. Então, across my head. Drag é arrastar, né? Dragged. Nós vamos ver uma expressão agora aqui no decorrer que é uma expressão que utiliza dragged. Então, drag the comb across my head, ou seja, arrastei uma escova, um pente, né? Comb across my head. Brush seria escova. Across é por toda a minha cabeça, né? Arrastei uma escova. Ou seja, ele foi lá, woke up, fell out of bed, dragged the comb across my head, found my way downstairs and drank a cup. Então, encontrei meu caminho lá embaixo e bebi um copo. Ou seja, um copo de café deve ser. And looking up, e olhando para cima, I noticed I was late. E olhando para cima, notei que estava atrasado. Então tá. Dragged a comb across my head. Então, ou seja, arrastei um pente pela minha cabeça. Across, né? Quando tu vai across uma coisa que você vai através de toda aquela coisa. Found my way. Por que found? Porque find my way é encontrar o meu caminho, ou me achar, né? Seria isso. Se achar, quando você se acha, find my way. Só que found no passado, porque find presente, found no passado.
downstairs, lá embaixo, and drank a cup. E tomei um copo de café, provavelmente. Então, drank é o passado de drink. Então, drink today, drank yesterday, ok? And looking up, I noticed I was late. Então, olhando para cima, eu notei de novo aqui, ó. Lembra do notice, de notar? Agora aqui é noticed, porque tem o ED. I was late. Então, to be late é estar atrasado. To be late. I was late. Very good. Então, eu estava atrasado. Por quê? I was, you were, they were. Essas coisas todas. Então, agora vocês vão repetir esses exemplos que eu vou dar aqui para mim, ok? Então, what happened? Did you fall out of bed this morning? Então, o que aconteceu? Você caiu da cama essa manhã? Isso é uma coisa comum, às vezes, que as pessoas falam, tipo, quando você chega no trabalho com uma cara de detonado lá, e aí a pessoa chega e fala, what happened? Did you fall out of bed? Então, isso acontece. Very good. Aí, vem aqui, aquela expressão, lembra de drag? Não chega a ser uma expressão, é um verbo. Drag é arrastar. Então, olha só, drag your feet é arrastar o seu... é arrastar os seus pés, ou seja, se arrastar. Quando você se arrasta, você está dragging your feet, você está arrastando os seus pés. Então, olha só, don't drag your feet, you have to work faster. Não se arraste, você precisa trabalhar mais rápido. Então, drag your feet. Que é, sabe aquelas pessoas que andam se arrastando, que dá vontade de pegar e dar um sacolejo e falar assim, ei, tá se arrastando por quê? Cara, não sei que a pessoa tem que se arrastar por um motivo de físico e tal, mas tem gente que tem essa motivação zerada, assim, que vai lá e fica se arrastando, né? Então, I can't find my way in this town. Eu não consigo encontrar o meu caminho nesta cidade. I can't find my way in this town. Muito bem. Então, lembra lá, ó, found my way, né? Ele falou, I found my way downstairs, ou seja, lá embaixo. O que é downstairs? Stairs é escada, né? Escadaria. Downstairs seria lá embaixo das escadas. E upstairs, das escadas, beleza. Upstairs seria em cima, né? Subindo as escadas. Mas seria aqui, eu tô aqui downstairs, eu tô aqui no primeiro andar, aqui embaixo, né? I'm upstairs, eu estou aqui no segundo andar, aqui em cima. Então, upstairs é em cima, né? Não tem andar 1, 2, 3, não. É upstairs é em cima, subindo a escada, né? E downstairs é abaixo, descendo a escada. Então, I'm here, falei isso, né? Então, I'm here downstairs. Where are you? Eu estou aqui embaixo, né? Aqui, I'm here downstairs. Eu estou aqui embaixo, no andar de baixo. Onde você está? Look up. Olhe para cima. I'm here upstairs. Eu estou aqui. No andar de cima, né? Upstairs seria isso, no andar de cima. Só que, casualmente, é up, bem fácil de entender, né? Stairs, escada, em cima. Very good. Então, nós não repetimos essa aqui, né? Vocês não repetiram. Então, vamos repetir. What happened? Did you fall out of bed this morning? Então, repeat. What happened? Did you fall out of bed this morning? Don't drag your feet. You have to work faster. Repeat. Don't drag your feet. You have to work faster. I can't find my way in this town. I can't find my way in this town. Next. I'm here downstairs. Where are you? Repeat. I'm here downstairs. Where are you? Next. Look up. I'm here upstairs. Repeat. Look up. I'm here upstairs. Very good. Então, próxima estrofe da música, acho que essa é a última. Found my coat and grabbed my hat. Então, encontrei meu casaco e peguei o meu chapéu. Então, found, de novo, ó, find today, found yesterday, found. Então, encontrei. Found my coat. Tá, poderia até dizer I found my coat, mas ele fala encontrei, né? Sem dizer o I. Found my coat and grabbed. Então, grab é pegar uma coisa. Grab. Can you grab this for me? Então, pode pegar isso para mim? Grabbed my hat. Então, peguei o meu chapéu. Grabbed, porque tem o E dele no final, é peguei.
made the bus in seconds flat. Essa expressão eu não vou explicar porque, quer dizer, eu vou dizer o que é, mas enfim, made the bus quer dizer, traduzindo literalmente, seria fiz o ônibus, mas when you make it, when you make it to something, quer dizer que você consegue fazer alguma coisa de chegar naquele lugar. Então, made the bus quer dizer cheguei lá no ônibus. In seconds flat seria em segundos, né, em poucos segundos, in seconds flat, ou seja, poucos segundos antes do ônibus partir, cheguei em cima da hora, made the bus in seconds flat. Uma coisa que você não vai usar em conversação, seconds flat, então não se preocupa com isso. Tá na música, eu botei aqui só para não retirar mesmo, depois se vocês forem escutar, não dizer que eu tirei um pedaço da música. Acho que no final até tirei. Então, found my way upstairs, então, encontrei lá em cima, né, found my way upstairs, and had a smoke. E fumei. Had a smoke. Have a smoke é ter uma fumaça, traduzindo literalmente, mas have a smoke em inglês é dar uma fumada, fumar, tá? Você pode falar smoke a cigarette, mas nem precisa, não necessariamente tem que ser isso, smoke a cigarette. Você pode falar have a smoke, ok? Found my way upstairs and had a smoke. Então, tive, né, um cigarro. Smoke também é um cigarro, mas é que smoke é fumaça, então as pessoas podem se confundir. Somebody spoke and I went into a dream. Alguém falou e eu entrei em um sonho, né? Went, fui. Por que went? Porque go é ir, went, foi. Então, porque é um verbo irregular. Então, I go to church every day. I went to church yesterday. Somebody spoke and I went into a dream. Então, alguém falou e eu entrei em um sonho. Muito bem. Alright. Agora vamos para as frases que vocês precisam repetir. Vocês têm que repetir essas frases aqui. Vamos lá, comigo, todo mundo. Can you grab my camera for me? Você pode pegar a minha câmera para mim? Can you grab it for me? Então, repeat. Can you grab my camera for me? Grab. Muito bem. Quem anda de skate aí sabe que tem um negocinho embaixo do skate que tinha antigamente. Algumas coisas tem que é um grab, né? Que é um negócio para pegar, um pegador ali. I won't make it on time. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Não é fazer a tempo, tá? Quer dizer, make it on time seria chegar lá na hora, chegar em algum lugar na hora. I won't make it on time. Tipo, você tá indo pro aeroporto, I won't make it on time. Eu não vou chegar lá na hora. Don't speak to me. Então a gente viu ali spoke, que é falou, né? E speak é falar. Então, don't speak to me. You already spoke too much. Já vamos aqui no spoke de novo. You already spoke too much. Você já falou muito. Então, don't speak, spoke too much. Very good. I need to have a smoke. Então, eu preciso fumar. Quando você quer dizer, I need to smoke, né? Eu preciso fumar. Mas I need to have a smoke eu preciso ter um cigarro, fumar um cigarro. Do you have a light? Você tem um isqueiro? As pessoas até falam lighter é isqueiro, tá? Mas às vezes as pessoas falam isso. Do you have a light? A light seria um isqueiro, tá? Quando ele quer perguntar, tem um isqueiro aí? Do you have a light? Se você fuma, espero que não, espero que ninguém que esteja assistindo essa aula fume. Então, I need to have a smoke. Eu preciso fumar. Ou ter uma fumada, enfim. Mas a expressão é essa, I need to have a smoke. Eu posso dizer também, I need to smoke, ok? Ou smoke a cigarette. Então, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas legais, muitas coisas legais, algumas expressões, alguns verbos, muitos verbos que vocês podem utilizar aí no dia a dia. Muito legal. Thank you very much for watching. E até mais, pessoal. Thank you. Bye-bye now. Have a good night, sleep good, and have a great day tomorrow.